Enfermeiros deste meu Brasil, sejam muito bem-vindos. Aqui você vai ouvir assuntos importantes para a sua carreira profissional. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante que está aí presente na vida de praticamente todos ou quase todos os enfermeiros desse Brasil: o esgotamento mental. Você já ouviu falar disso? Pois nesse vídeo você vai entender o que realmente é esgotamento mental e como que você pode prevenir ele na sua carreira. Eu me chamo Angélica Lira, sou professora, enfermeira obstetra, consultora de enfermagem e estou fazendo este vídeo para ajudar enfermeiros a melhorarem, performarem melhor as suas carreiras. Enfermeiros que querem aí ganhar mais de 8, 10 mil reais, que querem ter conforto com a enfermagem que exercem, para serem profissionais valorizados e desejados pelo mercado. Então, se você quer ser um enfermeiro assim, fica aqui comigo até o final desse vídeo. E, gente, o que é o cansaço mental? Eu acho que todos os enfermeiros que estão aqui assistindo esse vídeo sabem exatamente o que é. Mas alguns enfermeiros podem estar aí deixando passar algumas informações desapercebidas. Você sabia disso? Que você pode estar sofrendo uma estafa mental, uma estafa emocional, uma estafa física, psicológica, e não está nem percebendo que está passando por isso? Por isso, eu fiz questão de colocar aqui uma pesquisa que eu fiz, baseada em artigos científicos, publicações recentes, falando sobre o que afinal de contas, é essa estafa mental. Por que nós estamos assim tão estafados? Por que você tem passado tanto sofrimento aí? Se você fez enfermagem para salvar vidas, se fez enfermagem para se realizar, não é verdade? Se realizar profissionalmente, pessoalmente, mas está aí colhendo os frutos ruins deste trabalho. Então, o que eu quero que você saiba? Quero que você escute o que eu tenho para te dizer, porque aqui nesse vídeo você vai saber quais são os sintomas de uma estafa mental ou de uma estafa física, e você vai também saber como que você pode melhorar isso, reduzir isso, para não atrapalhar na sua carreira. E aí, eu queria te fazer uma pergunta. Quantas vezes você tem falado que está cansado? Você, enfermeira, enfermeiro, que trabalha aí nesses plantões exaustivos, faz plantão de 24, faz plantão de 36, faz plantão de 48, vive nessa vida louca, achando que está aí correndo atrás de um prejuízo e, na verdade, você está indo a caminho dele, né? Na grande maioria das vezes, é isso que está acontecendo com os enfermeiros. Mas não são com todos os enfermeiros, não. Muitos enfermeiros não estão vivendo essa vida aí de caminhar rumo ao prejuízo, tá, gente? E eu vou falar para vocês como foi que eu saí deste caminho direto para o precipício e consegui hoje estar mais equilibrada, melhor, utilizando a minha carreira, utilizando a minha profissão como uma ferramenta para me dar qualidade de vida. Claro que a gente não trabalha pouco, né? O enfermeiro não trabalha pouco. Se você quer ter uma carreira reconhecida, se você quer ser um profissional bem-sucedido, isso requer muito trabalho, muito suor, muito esforço, mas precisa ser feito com muita sabedoria e muita estratégia, né, gente? Então, eu queria te perguntar isso: quantas vezes você já falou que está cansado? Se você falou que está cansado uma vez no mês, tudo bem, normal, né? Se você falou que está aí cansado uma vez na semana, beleza, tá trabalhando muito, né? Trabalha em 2 empregos, trabalha em um emprego, tem muita responsabilidade, vai ficar cansado sim, né? A semana cansa a gente fica louco para chegar ao final de semana. Mas se você está falando que está cansado todo dia sai essas palavras da sua boca, enfermeiro: eu tô cansado. Nossa, eu tô estafado. Nossa, eu tô sobrecarregado. Olha, se você tem falado todo dia, você já se ouviu? Essa é a pergunta que precisa ser
respondida. Se você está falando todo dia que você está cansado, você está falando para alguém. E sabe para quem que você está falando? Está falando para você. Será que você está se ouvindo, enfermeiro? Você sabia que quando a gente fica falando que está estafado, tem muita gente que faz um pouco de corpo mole. Fala que está cansado, mas não fez nada, não jogou nem os 10 primeiros minutos ali do primeiro tempo do jogo, mas já está cansado. Pode ter algum motivo por esse cansaço. Mas também pode ser daquela pessoa que tudo está cansada, fez um arroz, está cansada, deu um banhozinho no leite, está cansada, fez um curativo, já está cansado. Aí talvez, né, possa ser ali um corpo um pouco mole, tem que até dar uma aquecida para dar uma animada. Mas não estou falando dessa galera que é meio molenga, não, tá? Até porque dentro da enfermagem, eu não sei, eu acho que não tem muita gente molenga, não. Eu acho que quem está na enfermagem é a galera que gosta de trabalho, porque senão nem aguentar, aguenta. Essa é a verdade, né? É preciso saber o que que é. O que que é estafa? O que que é esgotamento realmente, sabe? O que que é o esgotamento mental pelo excesso de trabalho? Será que você está sofrendo de esgotamento mental? Será que é pelo excesso de trabalho? Isso é uma coisa que a gente precisa se preocupar, porque se você é enfermeira, existe uma grande chance de você estar, sim, sofrendo um esgotamento. Eu passei por isso e eu sei o que que é, mas quando eu estava passando, quando eu estava lá no olho do furacão, eu não estava percebendo nada. Então, por que que eu estou fazendo esse vídeo? Justamente porque eu quero que você, enfermeira, você, enfermeiro, que tem aí uma grande chance de estar passando já por um esgotamento e nem saber que está aí a um passo de bater pino. Pode estar vivendo e não está percebendo. Pode não estar se ouvindo, está falando que está cansado para si mesmo todo santo dia, mas não está querendo se ouvir. Então, a gente percebe que a grande maioria dos enfermeiros ela está ficando doente. A cada dia que passa, os números estão aumentando. Enfermeiros com afastamento de suas atividades laborais por problemas de saúde, por estafa mental, por depressão, por problemas de coluna, por problemas de estômago. Eu fiz um levantamento aqui e eu vi que o índice de suicídio aumentou muito dentro da enfermagem. Infelizmente, nós temos notícias de suicídio praticamente todos os meses. Pelo menos aqui no estado do Rio, quase todo mês a gente recebe a notícia de um colega que se suicidou. E isso é muito importante, gente, porque a nossa sobrecarga, ela está acontecendo por um motivo. E esse motivo é pelo retorno financeiro. Ou tem alguém aqui que trabalha por amor? Eu acho que não, né? Principalmente para trabalhar numa situação onde você já está apresentando aí estafa física, emocional, mental. Você não ia estar aguentando, você não ia fazer isso por amor. A gente não faz isso por amor hoje em dia. Ninguém trabalha por caridade. Eu espero que você não faça isso, mas a não ser que você realmente queira, né? Hoje, o enfermeiro, ele trabalha porque ele quer um retorno financeiro, ele precisa disso. Só que ele não está sabendo fazer isso de forma estratégica. Vocês sabiam que 80% dos enfermeiros no nosso território brasileiro recebem uma média de 2 a 3 mil reais de salário? Imagina um enfermeiro trabalhando 12 por 36. Eu sou plantonista, trabalho 12 por 60 e já acho uma escala pesadinha. Agora você imagina quem trabalha 12 por 36. Dia sim, dia não, tá assumindo um plantão, trabalhando 12 horas. Gente, isso é muito cansativo. E para ganhar o pior não é nem trabalhar 12 por 36, não, 12 por 60, não. O pior é você trabalhar numa escala dessa dentro da área da saúde, na enfermagem, para ganhar 2 mil reais, para ganhar 3 mil reais. Isso é inaceitável, gente. Você não pode se permitir uma condição dessa. Ah, Angélica, você está falando isso porque você já tem uma vida estabilizada. Você está falando isso porque você trabalha com consultoria. Não, gente, eu estou falando isso porque é um verdadeiro absurdo profissionais se sujeitarem
nessas condições trabalhistas. Se nós tivéssemos enfermeiros que não aceitassem essas condições financeiras, nós não teríamos lugares que pagam esse valor. Então, tudo bem, eu sei aonde o calo aperta de cada um sabe das suas necessidades, mas uma coisa é você trabalhar por 1 ano, por 6 meses, porque você está assim, desesperado, precisando muito de dinheiro, como já aconteceu comigo. Agora, outra coisa é você ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, trabalhando aí numa escala maçante para ganhar 2, 3 mil reais. Claro que você não vai conseguir viver com esse dinheiro. Aí o que você vai ser obrigado a fazer? Trabalhar em outro, e trabalhar em outro, e trabalhar em outro, para você pelo menos conseguir ter uma renda aí de 8 mil reais, 9 mil reais, que aí sim eu já acho um salário agradável, né? Aceitável para um enfermeiro. Eu não consigo viver com 2, 3 mil reais. E eu sei que é muito difícil. Então, é para se trabalhar muito? Sim, é para se trabalhar muito, mas tendo um retorno real, né, gente? De conforto, de um mínimo de decência. E aí, o que acaba acontecendo? O esgotamento mental, ele vai aparecer automaticamente, mas o que é esse esgotamento mental pelo excesso de trabalho? Gente, isso é um problema que está tão presente na saúde pública mundial que ele ganhou até a classificação de doença, né? Pelo excesso de trabalho. Ele passou a se chamar burnout. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre esse termo, mas eu acredito que sim, porque ele tem sido muito falado hoje em dia, né? A síndrome de burnout, e ela está presente na vida de praticamente todas as sociedades, principalmente do homem moderno. Você já ouviu falar sobre isso? Isso é um distúrbio psíquico-emocional. Anotei aqui de um artigo científico que fala exatamente sobre isso. A síndrome de burnout, ela é um distúrbio psíquico-emocional que tem afetado muitos profissionais e que levam esses profissionais à exaustão extrema por causa do estresse e do esgotamento físico. Ele é resultante, sabe do quê? Resultante de situações desgastantes, competitivas e de extrema responsabilidade. Falei da sua vida? Falei aí da sua vida profissional? É um retrato, né? É um retrato nosso isso aqui, gente. Situações desgastantes, competitivas e de extrema responsabilidade. Praticamente todos os enfermeiros, eles estão correndo um sério risco de sofrerem uma síndrome de burnout. Olha que coisa triste. E também é muito grande a presença da síndrome de burnout em profissionais que alinham metas muito difíceis de serem alcançadas e depois eles acreditam que não são capazes de realizarem essas metas, de alcançarem essas metas. Isso também pode acontecer com profissionais que às vezes nem estão assim tão sobrecarregados com tanta estafa, mas acabam traçando para si metas muito desafiadoras e aí não se sente seguro, não se sente capaz de alcançá-las. E isso está muito presente na enfermagem, em alguns profissionais que não sabem traçar as suas carreiras profissionais. Você já traçou a sua carreira profissional dentro da enfermagem? Eu tracei a minha carreira. Eu já tenho aí uns 15 anos de formada e desde o meu início profissional eu já sabia qual é a carreira que eu queria traçar. E eu estou conseguindo. Não cheguei lá ainda no final da minha jornada, mas eu estou aqui, ó. Estou aqui no meio, estou aqui subindo para poder alcançar lá o que eu quero com a minha carreira. Você já fez isso? Isso é uma das formas que eu vou falar mais para frente, é uma das formas de você melhorar muito o seu nível de estresse e prevenir o burnout enquanto enfermeiro. E aí eu anotei também de um artigo que fala que a causa, gente, ela é sempre pelo excesso de trabalho. Não só pelo excesso de trabalho, pela sobrecarga física, que a nossa na enfermagem é muito grande, mas também pela sobrecarga emocional, pela sobrecarga mental e pela sobrecarga
psicológica. Então, a gente precisa sempre estar avaliando que se aonde nós estamos trabalhando, nós estamos passando por algum tipo de sofrimento. Isso é possível de acontecer e a gente precisa saber avaliar isso. Tem alguns sintomas específicos que nós precisamos nos preocupar. E eu quero muito te fazer um pedido. Eu quero que você pare, preste atenção nesse vídeo e reflita se você está com um ou mais sintomas frequentes que eu vou falar aqui. Isso é muito importante, é muito preocupante. É tão importante, gente, que a saúde psíquica tem ganho até notoriedade mundial. Nós estamos discutindo isso todos os anos, com um mês dedicado para esse combate à saúde psicológica e emocional. Então, é importante que você, enfermeira, enfermeiro, atente-se para a sua saúde. Isso é muito importante. Então, eu anotei aqui, eu vou ler para vocês, são vários sintomas. Cada sintoma desse, se você está tendo com muita regularidade, eu quero que você pare agora e faça uma análise. Reflita como é que está a sua carreira, como é que está a sua vida. Ausências na hora de trabalho. O que é isso? É você ficar parado assim, ó, sem saber o que fazer. Desligado. Muitas ausências. Agressividade. Você está muito agressivo. Isolamento. Está se isolando demais? Mudanças bruscas de humor. Assumiu o plantão super feliz, sorriso de orelha a orelha, falando com todo mundo. Passou a hora do almoço. Tá chateado, tá aborrecido, tá dando esporro em todo mundo, não quer mais saber de nada, só responde todo mundo monossilabicamente, o sorriso no rosto já sumiu, entendeu? Mudanças bruscas de humor. E essas mudanças, às vezes, têm até relação comportamental, né? Irritabilidade, dificuldade de concentração. Quantas pessoas estão se queixando de dificuldade de concentração, né? Para estudar, inclusive. Lapsos de memória, esquecimento, e isso aumentou muito depois do Covid, inclusive comigo mesma. Cansaço, ansiedade, depressão, pessimismo, baixa autoestima, dor de cabeça constante, sudorese, palpitação no peito, pressão alta, olha aí os picos hipertensivos, dores musculares, dor no corpo o tempo inteiro, insônia, crises de asma, até crises de asma, gente. Distúrbios gastrointestinais. Olha quanta alteração de saúde. Você está apresentando alguma delas com muita regularidade? Então, chegou a hora de você parar agora. Para. Faz comigo uma análise. Reflita. Dedica um tempo para você se avaliar, avaliar a sua saúde. Porque se você está com um desses sintomas ou mais, com muita frequência, o que é muita frequência, gente? É toda semana, sabe? Ou é todo dia, ou é toda hora. Isso é regularidade. Isso pode estar atrapalhando a sua carreira e também a sua vida pessoal. Você já percebeu ter um ou mais desses sintomas? Então, chegou o momento de você parar e fazer uma reflexão. Porque você pode estar caminhando a caminho do precipício, achando que está aí fazendo o melhor para a sua carreira e para a sua vida. E pode estar errando. Como é que a gente vai saber lidar com isso? Como é que um enfermeiro vai conseguir lidar com isso? Como é que ele vai melhorar um pouco isso? Existem alguns níveis dentro da síndrome de burnout, que ela vai desde o primeiro estágio, do estágio leve, até o estágio mais grave, mais comprometedor. E aí eu coloquei aqui, eu listei, eu vou falar de forma bem sucinta essas fases, para que você perceba que se estiver numa dessas fases, você pode já estar ou no nível mais leve, mas também no nível mais avançado e mais grave. Primeira coisa, você está fazendo mais do que deveria no seu ambiente de trabalho? Não estou falando fazer mais para se destacar ou para ter visibilidade, não, tá? Estou falando mais
a ponto de você extrapolar, você fazer aquilo que não era seu, não era sua função, não é sua atribuição, mas você está fazendo. Você está assim? Olha, toma muito cuidado, porque isso já é um dos sintomas de um possível burnout, tá? Segundo estágio, não se importa mais com as pessoas. Você parou de se importar, de ter consideração com as necessidades das pessoas? Com as necessidades dos pacientes, com as necessidades ou os desejos da sua equipe, até mesmo com o da sua família? Você está colocando o trabalho na frente de pessoas? Isso é uma coisa, enfermeiro, que pode estar sinalizando que você está aí passando por uma crise de esgotamento mental, uma síndrome de burnout. Terceiro, recalque. Como assim, Angélica? Recalque? Eu? É, recalque. Você tem ficado muito irritado, muito aborrecido com as críticas que tem recebido? Se você está ficando muito chateado, está levando tudo para o lado pessoal, está sendo grosseiro no falar sobre a sua chefia, sobre a sua gestão, está usando muitas palavras ofensivas para se referir às pessoas, principalmente aos colegas de trabalho e à sua gestão, isso pode ser mais um nível da síndrome de burnout. Outra fase mais grave, reinterpretar os próprios valores. O que significa isso? Você tem passado por cima das suas crenças, daquilo que você acreditava que antes era certo, mas que agora você já não está mais achando assim tão importante? Vê um colega fazendo alguma coisa errada e não fala nada, você mesmo está fazendo coisas, tomando condutas erradas, que você sabe que é errado, mas que antes você não executava e agora você está lá fazendo, sabe? Dando desculpa de que nem é tão grave assim, vamos fazer desse jeito. Tá mudando de opinião muito fácil, as pessoas estão te convencendo a fazer coisas erradas e você está cedendo. Isso é um sinal que é preocupante da síndrome de burnout. Uma outra característica, você está negando a existência de problemas? Se você está vindo com cada sinal desse e está agora negando a existência de problemas, você não está querendo aceitar que eles existem, sabe? Quando você já está tão cansada que você não quer acreditar que tem problema, sua mente, ela não está querendo acreditar que aquele problema existe, porque ela não quer gastar energia com aquilo. O que você faz? Você acaba não aceitando que ele existe. Não, finge que ele não existe, você não reconhece aquilo como problema, e aí você para de fazer. Simplesmente para de tentar resolver aquele problema. Isso já é metade da gravidade, tá? De um burnout. Os próximos passos, gente, eles já são os passos do moderado para o grave. Você se recolhe nas reuniões, tem uma reunião de equipe e você antes justificava, argumentava, se posicionava e agora você entra mudo e sai calado das reuniões. Não estou falando das reuniões que é para gente entrar mudo e sair calado, não, tá? Estou falando das reuniões onde você poderia participar ativamente, mas você não está fazendo questão de falar mais nada. Você está, sabe, descrente, não faz diferença o que eu vou falar aqui. Ou você nem vai na reunião, sabe? Aquela desculpa de que não tenho tempo, estou sobrecarregado, estou com muita tarefa, não vai dar tempo de ir na reunião. Na verdade, se isso já aconteceu uma, duas, três, quatro reuniões, você, na verdade, está fugindo das reuniões. Você está fugindo. E isso é um sinal significativo do burnout. Você não está querendo assumir compromissos de gestão. Outra situação, a despersonalização. Você já ouviu falar disso? Despersonalização? Pois é. Isso significa que você está deixando de ser você mesmo. Se antes você era uma pessoa comunicativa, faladeira, sabe? Animada, agora você está introspectiva, está quieta, não conversa mais, não fala, ninguém escuta mais a sua voz. Ou então você é um profissional dedicado, que gosta de trabalhar com excelência, gosta de tudo nos mínimos detalhes, gosta de fazer as coisas certinho, sabe? E agora você tá aí meio relaxado, meio, deixa esse curativo assim mesmo. Daqui a pouco vão trocar, deixa pra lá. Não vou escrever isso tudo aqui na minha evolução, não. Vou escrever só duas palavras, duas frases, tá bom. Você
mudou. Você está deixando de ser você mesmo. Sabe, você é aquela pessoa vaidosa, aquela enfermeira vaidosa, que gosta de andar arrumada, bem alinhada, se preocupa com a sua aparência, com a sua imagem. Isso é importantíssimo para gente, para o nosso marketing, né? Mas você está agora, ó, andando toda amassada, com o pijama tá rasgado, tá manchado, cabelo que antigamente ia trabalhado na beleza, né? Aquele cuidado para manter o cabelo dentro da touca arrumadinho. Agora, ó, tô nem aí. Quero trabalhar maquiada, não quero passar um batom, quero nada, gente. Não faço questão de nada, mas tô cansada, tô velha. Aí fala que tá velha, né? Isso é um sinal importante. Então, percebam como cada nível desse vai chegando cada vez mais próximo de você ali, né? Do seu interior. E aí, gente, depois disso, a gente tem o estágio 8, nível 8, que já é a tristeza intensa. Tristeza intensa, isso faz parte da sua vida? Da sua carreira? Como é que tá essa questão da tristeza? Você fica triste toda vez que tem que trabalhar? Não estou falando da labuta, não, tá, gente? Porque poder trabalhar é maravilhoso, estar empregado é maravilhoso, mas eu estou falando daquela tristeza que vai além do ambiente de trabalho. Aquela tristeza que você tem ela o tempo inteiro. Às vezes você sai do trabalho, está um dia de sol maravilhoso, você podia ir para uma praia, põe uma roupa de banho, né? Vai para a praia. Quando chega lá, não anima, não está satisfeito. Ou às vezes você está com seu namorado, está com seu marido, está com seus filhos, está numa vida social lá, numa festa, mas está, ó, desanimada. Está num curso que, poxa, vai ser super bom para você, vai te ensinar um monte de coisa boa, mas você está lá triste, desanimada. Isso é muito preocupante. Você já está num nível alto e que precisa fazer o que eu te pedi. Precisa parar e analisar agora a tua vida profissional. Ah, Angélica, mas você nem chegou no final. Você falou que são 10 fases. Então, gente, depois dessa tristeza intensa, tem uma fase maior, mais grave, que é a fase do colapso. Chega uma hora que você já está tão estafada e não consegue nem perceber isso, que você começa a ter colapso físico, que são aqueles sintomas de dores, aquelas dorezinhas chatas, começam a virar dores graves, dores tão pesadas que você não consegue trabalhar. Sua imunidade cai lá embaixo, você fica com um monte de problema de saúde, tem que pegar atestado médico, começa a ter pique hipertensivo, começa a ficar com glicemia alterada, hemoglobina glicada alterada, aquela coisa da depressão, e aí não quer sair mais de casa, não consegue trabalhar, aí você tem que procurar um médico, fica tendo que colocar atestado de saúde porque não está conseguindo trabalhar. Isso é uma coisa grave e está muito presente na nossa vida de enfermeiro. E também tem a questão do colapso, que já chega a ponto de pegar um afastamento. Não é só um atestado de 2, 3 dias, não. É um afastamento de 2 semanas, um afastamento de um mês, afastamento de meses, entra pelo INSS. Isso significa que você já chegou praticamente no fim. Você está com um risco de saúde comprometidíssimo. E aí, gente, tem o nível 10. O nível 10 é quando você tem o piripaque mesmo, quando você para. Quando você chega a ponto de ser afastado, tendo que ter sido afastado pelo INSS ou por uma licença, ou não consegue mais trabalhar no seu consultório, na sua clínica, atender seus pacientes. Gente, você está a ponto de ter uma doença grave e correr risco de morte. Quantos pacientes você já não atendeu aí com pique hipertensivo, que teve um AVC, que teve uma aneurisma? Quantos pacientes você não conhece que teve um infarto, gente? E você está aí, ó, prestes a ser o próximo. Enfermeiro, precisamos parar agora, enquanto há tempo, para cuidar da nossa saúde, porque o suicídio está aumentando. As doenças emocionais, psicológicas estão aumentando. Quantos colegas você não conhece que está assim, que está com todos aqueles sintomas, que já está apresentando esses comportamentos dentro do ambiente de trabalho? Quando nós somos mulheres, isso é muito pior, porque além de estarmos passando por um possível burnout, como eu mesma passei, a gente ainda tem aquela síndrome da supermulher, né? Te contar um pouco da minha história. Você sabia que eu já tive uma síndrome de burnout? Eu já tive todos os sintomas que eu falei para vocês no início do vídeo. Vocês acreditam? Como é que é possível uma pessoa
sentir ao mesmo tempo, no mesmo período, todos os sintomas que eu falei para vocês e conseguir passar por todas essas fases de gravidade, de colapso mental, de estafa, de esgotamento e não perceber. É possível isso? É. E talvez agora, assistindo esse vídeo, você também está percebendo que está passando por uma situação dessa. E aí, quanto tempo será que você vai ter, enfermeiro, para ajustar a sua carreira, para realinhar a sua vida, para poder corrigir isso enquanto há tempo? Quanto tempo? Será que você tem aí mais uma semana? Mais um mês? Mais um ano? 5 anos? Será que vai ser o suficiente? 5 anos até chegar um burnout e depois disso você não saber nem se vai conseguir voltar a exercer a sua profissão? Isso é muito importante que nós pensemos nisso. Quando eu passei pela minha crise de burnout, eu não estava percebendo o que estava acontecendo comigo, mas eu estava extremamente sobrecarregada. Eu, naquela época, estava trabalhando como enfermeira da Estratégia de Saúde da Família, estava atuando como conselheira do Conselho Profissional, eu também fazia consultoria, eu estava no meu exercício de mãe, no meu exercício de esposa, e eu não estava percebendo o quanto que eu estava me estafando. Ah, e também estava dando aula. Então, como que isso era possível, Angélica? Como que você conseguia? Do mesmo jeito que você deve estar conseguindo aí fazer essa sua loucura aí na sua vida. Então, vamos prestar atenção nisso, porque eu cheguei a um ponto, gente, que eu estava com ideação suicida. Eu sofri 2 acidentes de carro. Sofri 2 acidentes. E agora que eu lembrei, nessa época eu estava dando plantão. Meu Deus, como é que eu conseguia fazer isso? Cada vez que eu paro para pensar no que eu passei, eu fico impactada. Como é que eu sobrevivi? Graças a Deus, eu sobrevivi. Mas eu vou falar para vocês, eu bati com o carro, com a minha família dentro, com as minhas 2 filhas. Eu dei perda total no carro que eu bati. Graças a Deus, as pessoas que estavam no outro carro não sofreram nenhum dano, não chegou a ponto de ter que ir para um hospital, não teve nenhum problema, e nem quem estava no meu carro também, graças a Deus. Mas o outro acidente que eu sofri, eu tive uma síncope e desmaiei. Eu tinha assumido o plantão e era o meu 4º dia de enxaqueca. Eu fui assumir o plantão, é lógico que eu não consegui trabalhar, e eu fui para a emergência, tive que ficar tomando medicação, e aí a supervisão me liberou depois do almoço, porque eu não tinha condição de trabalhar mesmo depois de medicada, e aí eu achei que eu estava, não, agora eu estou melhor, agora eu vou para casa, então descansar, né? E aí eu achando que eu estava bem, eu peguei o carro e bati com o carro. Graças a Deus eu não machuquei ninguém, eu não atropelei ninguém, mas eu botei a minha vida em risco. E não foi só uma vez, foram várias vezes. E aí foi uma coisa em cima da outra, gente. Eu comecei a ter sintomas de depressão grave. Eu não tomava banho, eu não escovava dente, eu não lavava a cabeça. Eu parei de fazer festas na minha casa, eu não queria mais receber pessoas. Eu não conseguia me relacionar bem mais com as minhas filhas, com o meu marido. Isso me custou muita coisa. Me custou, inclusive, o meu casamento. Eu me separei. E até que ponto você não vai colher a mesma coisa que eu colhi? Eu tive que passar por um processo de ressignificação. Quando eu percebi que eu estava doente, eu já tinha perdido muita coisa, mas eu busquei ajuda. Eu percebi que eu precisava de ajuda. Uma pessoa que está com ideação suicida, com vontade de tirar a própria vida e consegue perceber isso, precisa procurar ajuda, e foi o que eu fiz. Então, eu quero te falar agora quais são as formas de você prevenir e de você reduzir o risco de chegar a uma síndrome de burnout, a um esgotamento. Porque eu tenho quase que certeza absoluta que você está aí correndo o risco de estar no mesmo caminho que um dia eu já estive. E eu não quero isso para você de forma alguma, eu não quero isso para ninguém. Então, eu quero falar para você agora como é que a gente pode resolver isso. Quais são as 5 orientações que hoje eu tenho dado para os profissionais que me procuram, que eu faço consultoria, para os meus alunos? O que eu costumo falar para eles? Olha, existem aí várias estratégias para você prevenir esse burnout, mas eu vou te falar 5 que foram as que eu usei e deu certo para mim. E talvez possa estar te ajudando enquanto enfermeiro. A primeira coisa, você precisa ser cuidado. E você precisa ser cuidado por você. Você é um enfermeiro, você é um gestor de cuidado e você precisa se cuidar.
não pode só ficar vendo a saúde do outro, priorizando a saúde do outro, priorizando os pacientes, priorizando as demandas, as necessidades da tua chefia, enquanto que você está sendo gasto. Você está sendo usado, usufruído, consumido o tempo inteiro e não está sabendo recanalizar essa energia, se restabelecer, se abastecer com energia nova. Essa energia, gente, ela se faz presente no nosso corpo, da nossa saúde física, na nossa saúde emocional, na nossa saúde psicológica, na nossa saúde social. Tudo isso é importante você pensar. Ah, Angélica, mas eu tomo a minha cervejinha. Eu vou tomar minha cervejinha. Eu não vou deixar esses problemas me derrubarem, não. Deixa eu te falar uma coisa. Muitos profissionais estão descontando, estão compensando essa sobrecarga com bebida alcoólica, com comidas e com atitudes destrutivas, autodestrutivas. Então, preste atenção se você talvez não esteja fazendo isso. Beber bebida alcoólica em excesso, gente, não é saudável. Como é que você fala para o seu paciente que ele não pode consumir álcool em excesso e você, toda sexta, sábado e domingo, está lá consumindo bebida alcoólica? Bebida alcoólica é uma das maiores causas de câncer, assim como o cigarro, assim como a alimentação, nossa nutrição, ela está totalmente descompensada. Nós estamos obesos, nós estamos com cardiopatias, nós estamos diabéticos, hipertensos. Olha a incoerência disso. Você que é o cara que domina o saber, domina o conhecimento, orienta e convence outras pessoas a cuidar da saúde. Por que você não está cuidando da sua? Então, essa é a primeira estratégia para você prevenir ou para você melhorar, sair desse burnout. Cuide da sua saúde. Como é que você vai fazer isso? Primeira coisa, procure um profissional. Eu te recomendo fazer isso porque foi o que eu fiz e foi o que me ajudou. Eu procurei ajuda médica, eu procurei ajuda de enfermeiras, inclusive, e eu procurei ajuda de psicólogas. E isso me ajudou muito. Procure ajuda profissional. Isso é uma dica que eu dou para você, baseado nessa primeira estratégia. Cuide-se, enfermeiro. Você não sabe o que pode acontecer com você no dia de amanhã. Você pode estar a um passo do seu piripaque, do seu prolapso, do seu esgotamento mental, do seu esgotamento físico, e não está percebendo isso. Segunda estratégia, aprenda a se planejar. Ah, Angélica, isso não tem nada a ver. Como é que você está falando isso? Planejar a vida. Planejar a vida não melhora nada, não. Olha, vou falar para vocês. Eu anotei isso daqui pensando com muito carinho em tudo que eu fiz que mudou a minha vida, mudou a minha carreira. Então, eu quero que você também mude a sua. Planeje a sua vida. Você não vai conseguir nem procurar ajuda profissional se você não planejar a sua vida. Se você não tem uma agenda, se você não vê quais são os seus horários livres para cuidar de você. Se tem a primeira coisa que você tem que fazer, que é olhar para a sua saúde e procurar ajuda profissional, a segunda é planeje isso. Dê um jeito de fazer isso acontecer na sua vida. E não é daqui a 6 meses, não. Não é daqui até o final do ano, não. É agora, é essa semana. Para não dizer essa semana, esse mês. Procura ajuda, se planeja, organiza a tua vida. Ah, mas eu não tenho tempo para nada, sabe? Poxa, eu não consigo fazer uma atividade física, eu não consigo me alimentar bem, não consigo fazer uma comida saudável. Tá te faltando planejamento. Escreve o que você faz, escreve o que você quer fazer, escreve o que você tem feito de coisas boas e de coisas ruins e faz uma análise. Você já ouviu falar sobre a roda da vida? Eu tenho feito isso com os meus alunos. O que você deve olhar para poder planejar melhor as suas ações? Terceira coisa, gente, planeja a sua carreira. Ah, Angélica, isso é a terceira coisa? É. Terceira coisa é planejar a sua carreira. Planejou a sua vida? Organizou melhor o seu tempo? Agora planeja a tua carreira. Tu já planejou a tua carreira? Ou desde quando você se formou, você está jogando currículo, trabalhando onde aparece, fazendo um plantão atrás do outro, fazendo o extra que dá?
não faz o que gosta, não consegue estudar, não consegue crescer, não sabe para onde você quer ir. Ah, eu quero ser enfermeiro, quero salvar vidas, quero ajudar pessoas. Acabou? Será que está dando certo isso aí para você? Se tiver, ó, beleza, tudo certo. Mas se não tiver enfermeiro, se você é aquele enfermeiro que trabalha aí 12 por 36, está ganhando R$ 2.000, está ganhando R$ 3.000, você precisa, talvez seja necessário você estar planejando melhor a sua carreira, porque você pode muito. Você é enfermeiro, você é um profissional de nível superior. Você tem uma ferramenta que é um trunfo nas suas mãos, você pode ser muito bem-sucedido. Tem muitos enfermeiros por aí que estão extremamente bem-sucedidos, que estão ganhando 10 mil, 20 mil, 30 mil. Eu conheço enfermeiros, gente, que está ganhando mais de R$ 100.000 e trabalhando com enfermagem, com conhecimento de enfermagem. Então, isso é importante para você. Talvez você esteja aí acomodado com a sua carreira, achando que está tudo bem, que está satisfeito, mas, cara, isso pode ser um divisor de águas. Pensar na sua carreira, fazer um plano de carreira, pode ser um divisor de águas do antes e depois da sua vida, enfermeira. Então, pensa nisso, tá? Uma outra coisa que eu também anotei e que eu fiz: não deixa os outros gerenciarem o seu tempo. O que isso quer dizer? Olha, quando as pessoas só te dão demanda, só pede favor para você, e você está sempre ali fazendo, você está sempre dizendo sim, sabe? Você está sempre ajudando, você está sempre fazendo pelas pessoas o tempo todo, seja pela sua família, seja pelos seus amigos, seja pelo seu gerente, seja pelo seu paciente. Talvez você esteja se sabotando, você esteja se prejudicando. Dizer muitos sims não é bom. E eu aprendi isso na pele. Passar a dizer mais não do que sim não é ser malvado, sabe? Não é ser uma pessoa ruim. Não é ser uma pessoa que não se importa com as outras. Se você sabe dizer mais não do que sim e tem uma justificativa plausível para isso, você está preservando a sua saúde mental, emocional e física. Então, talvez você esteja se sobrecarregando demais, dizendo muitos sims. E às vezes a gente fala sim, muito sim para os nossos filhos, muito sim para o nosso marido, muito sim para a nossa chefia, muito sim para os nossos colegas, muito sim para todo mundo. E você não precisa dizer sim. Você precisa ser capaz de analisar se você tem condições de dar tantos sims ou de dar esse sim. Você precisa avaliar isso. E isso é uma ótima estratégia. Ótima. E uma quinta estratégia, a última estratégia. Eu uso todas elas, tá, gente? Eu me esforço, não é fácil. Não é fácil conseguir isso, mas eu me esforço todos os dias para continuar colocando em prática cada uma dessas estratégias, para eu combater a minha estafa mental, a minha estafa emocional, a minha sobrecarga, para que eu não volte a ter um esgotamento. E uma síndrome de burnout, sair dela com vida é uma gratidão, sabe? É uma gratidão. Porque às vezes a gente, infelizmente, vê histórias muito tristes, como eu falei para vocês, o índice de suicídio tem aumentado cada vez mais e a gente precisa ser grato pela vida. Eu sou grata por ter sobrevivido à minha síndrome de burnout. Eu sou grata por ter sobrevivido à minha depressão, que foi uma depressão grave. Eu fiquei cadavérica, perdi muitos quilos. Sabe aquela cara chupada? Eu vestia 36 e estava grande em mim. E isso, gente, acabou muito comigo. Isso me fez muito mal. Mas hoje eu sou grata. Eu sou grata até pelo que eu passei, sabe? Eu sou muito grata por ter passado por essa experiência, por ter sobrevivido, por ter mudado a minha carreira, ter percebido as necessidades de mudança. E eu percebi também que o que me trouxe até aqui não é o que vai me levar além. E talvez isso também seja importante você refletir. Seja grato, sim, por tudo, mas analise, perceba e entenda que o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar além. Você tem que ser grato, sim, por tudo de bom e de ruim também. Tudo é um aprendizado,
mas você não pode se acomodar. Você não pode aceitar uma condição que não é a condição que você quer. Então, queira mais, queira crescer, não se acomode. Isso são estratégias importantíssimas que vão te ajudar na sua carreira e que vão te ajudar também na sua vida pessoal. Porque quando você se acomoda, você entra num estágio de contentamento limitado. Você, às vezes, pode estar entrando num estágio de tristeza, de acomodação, de frustração, e deixou de ser grato já, né? Você já nem está mais grato ali, não está nem percebendo. Então, isso é uma estratégia muito importante para você, enfermeiro, que está trabalhando onde não quer, que já soube fazer aí uma análise situacional, já soube avaliar o cenário onde você trabalha e viu que não vale a pena mais você estar aí nesse ambiente. Você tem que ser grato a tudo que você viveu, tudo que você aprendeu, mas agora você tem que crescer. Você já parou para fazer uma análise de cenário? Você sabe fazer essa análise estratégica? Isso é importantíssimo que você saiba fazer. E aí, gente, essas estratégias não são as que vão resolver, tá? Não é o que vai resolver 100%, mas vai te ajudar muito. E se você não chegou no ápice da gravidade como eu cheguei, você vai poder prevenir isso. E isso vai te ajudar muito mesmo. Então, o que que a gente falou hoje? Será que a gente falou coisas que têm a ver com a tua carreira? Tem a ver com a tua vida profissional? Eu acho que pode ter, enfermeiro. Se você sentiu necessidade de ouvir esse vídeo até o final e percebeu que precisa fazer uma análise, então eu quero te fazer um pedido. Acha algum dia nessa tua semana, separa 2 horas para você. Não é para você ficar à toa, não, tá? Não é para você ficar no teu ócio, descansando, não. É para você pensar, sabe? Para você refletir. Se você está feliz fazendo o que você está fazendo, se você quer mais, se você está satisfeito com a enfermagem que você exerce, se você quer mais da sua enfermagem, se você está sobrecarregado e não está sabendo como lidar com isso, se você já está à beira de ter um colapso aí a qualquer minuto, amanhã você pode ter um piripaque e não perceber. Se você percebeu agora, então esse vídeo já valeu a pena para mim. E aí, eu queria falar para vocês que eu estou aqui para te ajudar, para o que você precisar, tá bom? Um ombro amigo é sempre muito importante nesses momentos. Falar, botar para fora o que está sentindo, desabafar com alguém. E aí eu tô aqui à sua disposição. Se você quiser conversar comigo, você pode me procurar nas redes sociais, no meu Instagram, no meu YouTube, no meu Facebook, tá ok? Se você precisar conversar comigo a ponto de eu ter que te dar o meu WhatsApp para a gente fazer uma ligação, conta comigo. Falamos muita coisa. Eu falei tanto que eu tô até mais leve, sabe? Tô me sentindo melhor. Tanto de ter falado um pouco e por acreditar que eu vou estar ajudando aí outros enfermeiros a melhorarem um pouco, a sair desse esgotamento e pensarem um pouco nas suas carreiras, né? Falamos sobre tanta coisa, caramba, falamos sobre o que é o esgotamento mental, falamos sobre como que acontece, né, essa síndrome de burnout, o que é burnout, o que não é, quais são os sintomas do burnout, quais são as fases da síndrome de burnout. Falamos sobre estratégias para você poder melhorar um pouco aí a tua sobrecarga, a tua estafa, né? A sobrecarga é diferente de estafa, tá, gente? Sobrecarga é quando você está fazendo muita coisa, mas além do que deve, passando dos seus limites, mas está ali aguentando. A estafa é quando você já não está mais aguentando. Quando você já está apresentando todos esses sintomas aí que a gente falou. Então, foi um prazer estar com vocês e fica ligado que a gente está, ó, cheio de tema bom aí para transformar a sua carreira e para te tornar um enfermeiro bem-sucedido, que vai ganhar aí 8, 10 mil reais ou até mais, sendo enfermeiro, um enfermeiro valorizado e desejado pelo mercado de trabalho, porque você pode, você tem tudo nas suas mãos para conseguir isso. Então, ó, vem descobrir as estratégias comigo para alcançar as suas metas, tá bom? Até a próxima, tchau, tchau.